Outros sistemas de mira e de pontaria que são pouco discutidos, mas que eu acho muito interessante. Sistemas de mira laser, tá? Qual que é a ideia disso? Principalmente conjugado com a lanterna, tá? Isso aí basicamente é o setup que eu uso. Uma massa de mira de fibra com a lanterna com mira laser hoje. Para você trabalhando com a lanterna, você consegue visualizar seu alvo e o laser você consegue indexar muito mais fácil o alvo, tá? E qual que é a ideia? Por exemplo, igual nessa foto, eu consigo atirar no meu, acertar meu alvo sem precisar fazer alinhar alça, massa e olho e alvo, entendeu? Não, eu posso colocar, me esconder, colocar o braço, alinhar no meu alvo e pum, disparar contra ele, tá? Isso é uma das vantagens do sistema de pontaria a laser. Isso a gente falando de laser sem colocar a visão noturna, tá? Utilizando visão noturna fica melhor ainda, porque o seu oponente não vai enxergar o seu. Não vai enxergar a sua fonte de laser. Então ele não vai tomar o tiro, não vai saber nem de onde que é. Conversando com o pessoal que operou fazendo ocupação de morro, um negócio que os caras falaram que eu achei muito interessante é o seguinte: eles tinham visão noturna e o laser, eles trabalham com a MIPIM, o pessoal do Exército. Eles conseguem colocar o laser infrared, então só enxergar com a visão noturna, ou colocar o laser para você conseguir visualizar normal, certo? Eles falavam que o efeito psicológico de você colocar, subir uma tropa, todo mundo com a mira laser visível a olho nu, é muito grande. E aí eles conseguiam muitas vezes ocupar o, o ambiente só pelo efeito psicológico do laser. O pessoal viu o laser e falava, opa, vou sair daqui que o negócio tá, como se diz, o negócio tá feio. Outra vantagem do laser é que você não precisa prestar atenção na sua arma. Você vai observar só o seu alvo. Então você vai colocar aquele ponto em cima do alvo e pum. É mais instintivo, é mais rápido, tá? Qual que é a desvantagem do laser? Primeiro, não vai funcionar em ambiente claro, tá? Ambiente que está muito claro, ensolarado, não vai funcionar. Se tiver longe também, não vai funcionar, porque você não vai conseguir ver o ponto. Então, se tiver ambiente claro e longe, aí que não funciona mesmo. Então, ele pode ser só um sistema auxiliar. Você não pode trabalhar com laser Mas, Yuri, como isso sistema não principal. depende. Yuri, olha só, Oi? uma pergunta. Isso não depende da potência do laser, do equipamento? Porque tem Depende. laser que vão muito longe. E eu acho que depende da potência, né? Da carga que ele tem, da capacidade que ele tem. Sim. Para os sistemas de pontaria que existem hoje, existem lasers muito mais fortes e que na luz do dia você vai conseguir ver. Mas o que eles usam em lanternas, igual existem algumas lanternas com sistema laser e tudo, de dia você não vai conseguir enxergar, tá? Para você pegar uma lanterna da Olight, por exemplo, o pessoal aqui no Brasil utiliza muito, a potência do laser, mesmo com o laser mais potente que eles têm, de dia você não consegue enxergar. Se tiver num dia ensolarado, assim, um solzão de meio-dia, não consegue, tá? Mais de 5 6 metros você não consegue ver o ponto. Mas agora ficou a tardezinha, já começou a escurecer, você consegue enxergar longe, tá? Agora outra pergunta. Vocês lembram de eu falar da Delta lá? Que tanto a Delta M quanto a L, ela tem o mesmo nível de precisão. Só que quando eu coloco um atirador com a L, o cara acertava mais do que com a M, certo? E se eu colocar um red dot nas duas? Qual que vai Aí, ser mais precisa? aí empatou o negócio, né? Exatamente. O red dot eu não vou precisar do meu raio de mira para ele funcionar. Então, colocando red dot, os dois ficam iguais. Entendeu? E aí, o que que significa isso? Mesmo se eu tiver uma pistola com cano muito curto, com raio de cano muito curtinho, ainda assim eu consigo ter uma precisão boa, tá? Então eu consigo acertar, buscar um alvo longe.
mesmo com a minha arma sendo curta, tá? Por conta do Red Dot. Isso é mais uma vantagem que muitas vezes o pessoal não comenta sobre o Red Dot. Você não fica mais refém do tamanho do seu cano, tá? Para poder disparar. E o Red Dot, pessoal? O que vocês acham do Red Dot? Algumas coisas, algumas vantagens que eu vou trazer, tá? Uma coisa que eu falo pro pessoal, todo mundo quando me perguntam do Red Dot. Antigamente a gente falava que o Red Dot era o futuro. Hoje eu falo para vocês que o Red Dot é o presente, tá? Ele aumenta muito a velocidade de disparo, aumenta a precisão do atirador. A diferença é tão grande de alça de você colocar uma pessoa com miras de ferro contra uma pessoa de Red Dot que pro IPSC existe uma categoria separada. Pistolas sem Red Dot e pistolas com Red Dot. Se você comparar a diferença de tempo, você vai ver que as pessoas que utilizam Red Dot são mais precisas e mais rápidas, tá? Então, o Red Dot ele traz uma grande gama de vantagens. Primeiro, você não vai alinhar mais alça, massa, olho e alvo. Não, você vai colocar um ponto em cima do alvo. O seu olho não precisa estar alinhado com red dot e com alvo, tá? Perfeitamente alinhado. Não, você tem um range de desalinhamento ali. Então você ganha velocidade. Só nisso você ganha velocidade, tá? O ponto, ele é luminoso, tá? Então, e ele tem regulagem de intensidade. Então, até mesmo no dia claro, você consegue enxergar ele. Outra vantagem do Red Dot. E com baixa luminosidade, você consegue enxergar também. Então, você consegue ver ele da forma que tiver, tá? Você vai conseguir ver o alvo o tempo todo. E vai conseguir ver a variação, a sua vibração. Porque, querendo ou não, todo mundo treme, tá? Treme mais ou menos, mas todo mundo treme. Quando você utiliza o Red Dot, você consegue ver, ele é tão preciso que ele te mostra a movimentação sua. Então você consegue ver como se diz, a sua tremedeira, entendeu? Então você consegue até ser mais preciso, porque você fala, ó, a hora que chegar lá eu vou disparar, pum, entendeu? Então você aumenta muito a precisão. Outra coisa, ele fornece um ponto de apoio para você manobrar o ferrolho. Então, ao invés de você grudar no ferrolho e manobrar, ou pinçar ele e manobrar, agora você vai chegar e vai dar um tapa no ferrolho e ele vai manobrar. Então, até para manobrar o ferrolho, para solucionar uma pane ou alguma coisa do tipo, você vai ser mais eficiente utilizando o Red Dot, tá? O Ebert está perguntando, e a mira holográfica em relação ao Red Dot? O pessoal fala. A vantagem da mira holográfica, primeiro, em relação ao Red Dot é os tipos de retículo que você pode ter. Você pode ter vários tipos de retículo. É a primeira vantagem da holográfica em relação ao Red Dot. Segundo, a forma com que a holográfica está funcionando, mesmo se você quebrar a tela dela, você consegue enxergar a holografia ainda, entendeu? Devido ao sistema de espelhos que tem dentro dela. Então, mesmo que você quebre o vidro, você ainda consegue enxergar e realizar disparos. O Red Dot não. Uma vez que quebrou aquele vidro, você não vai conseguir enxergar mais o ponto, o seu dot, tá? O Red Dot ele é bem mais simples, é mais leve e mais barato. A holográfica você vai ter uma série de recursos a mais que o Red Dot não vai te dar, por conta dos retículos. Então, eles conseguem fazer vários tipos de retículo. Então, por exemplo, tem uma da EOTech que o retículo, de acordo com a distância, é onde você vai colocar o seu alvo, certo? Então você vai ter um ganho tático muito grande, porque você consegue fazer compensação, principalmente para arma longa, tá? Para arma curta, o pessoal não fez, eu não conheço nenhum tipo de holográfico, tá? Ainda para pistola, mas para pistola eu conheço só Red Dot. Mas holográfica para arma longa é muito boa, principalmente a Elotec, o pessoal gosta demais, tá? Então, o que acontece? Aqui
A gente olhando essa imagem de cima aqui, com o red dot, você vai alinhar o plano do red dot com o plano do seu alvo, certo? Você vai colocar um em cima do outro. Você vai trabalhar basicamente 2D, certo? Em questão do alinhamento. Enquanto que nas miras de aço, você tem que fazer um alinhamento em 3 dimensões, que você tem o plano da alça, o plano da massa e o plano do seu alvo. Para quem tem problema de vista, principalmente astigmatismo, isso aqui o Red Dot também é uma puta de uma solução, porque você não vai ter dificuldade em focar em várias distâncias, entendeu? Com o Red Dot você colocou um e pum, é aquilo mesmo.